Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Na Assembleia Legislativa, Elivaldo, como é que está a tramitação do Piauí Previdência, essa modificação que o governo do Estado pretende fazer, criando um fundo para ajudar, socorrer mais o Estado nos gastos com os aposentados e pensionistas? Aguardando uma conversa final entre a bancada governista, técnicos do governo e servidores ligados a sindicatos de categorias do serviço público. Ontem eu conversei com o líder do governo na Assembleia, deputado João de Deus, que explicou 3 mudanças importantes na mensagem enviada pelo Executivo e que precisa ser votada, discutida na Assembleia Legislativa. O governador já acatou aí 3 sugestões dos servidores, que é retirar os prédios das escolas públicas e dos hospitais, né, vamos dizer assim, desse patrimônio que seria repassado para a Previdência. A segunda questão, o governador também acolheu a ideia do Conselho ficar na própria lei, já que já existe a lei estadual, o governo não está recuando disso, mas vamos trazer também para o âmbito dessa lei que cria a Previdência Piauí. E a terceira questão diz respeito ao uso de recursos do Fundeb, né, onde fica na própria lei expresso que é vedado o uso de recursos do Fundeb, por exemplo, para alugar qualquer prédio, coisa desse tipo. Então, são aperfeiçoamentos que nós estamos fazendo com a maior tranquilidade, entendendo o processo de negociação. E eu quero aqui dizer para meus colegas servidores que a matéria só vai ser votada aqui e depois fiquem tranquilos. Terça-feira ela está na Comissão de Constituição e Justiça, que só tem reunião na terça, só irá para debate depois que a gente sentar com os servidores. Inicialmente, houve uma manifestação dos servidores preocupados com essas modificações que poderiam acontecer a partir da mudança para o Piauí Previdência. Com essas modificações, Elivaldo, passa? Passa sim, Nádia, eu acredito que sim. Aí resolvem todas as pendências e agora é só retornar à Comissão de Constituição e Justiça e depois seguir para o plenário para a aprovação. Talvez esse tempo também sirva politicamente para um período de baixar a poeira na política piauiense com relação às chamadas feridas, resultado do pleito eleitoral, para que a Assembleia dê mais celeridade na aprovação dessa matéria, considerada para o governo essencial para buscar o equilíbrio da Previdência. Olha, Elivaldo, deixa eu dar uma notícia importante, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por 6 votos a 5, manter o entendimento definido pela própria Corte em fevereiro deste ano, que permitiu a possibilidade de prisão após uma condenação por colegiado de segunda instância. A maioria dos ministros da Suprema Corte Brasileira entendeu que qualquer pessoa pode começar a cumprir uma pena desde que tenha sido condenado por um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal, ainda que tenha recursos pendentes em tribunais superiores, como o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal. As ações julgadas pelo Supremo nesta quarta haviam sido apresentadas pelo Conselho Federal da OAB e também pelo Partido Ecológico Nacional, o PEN. Então, decisões de magistrados de segunda instância já podem ser cumpridas no caso de prisão, mesmo esperando o julgamento de recursos, o que muitas vezes poderia adiar ainda mais uma decisão, uma pena prevista. Décadas, né? Uma decisão difícil, foi 6 a 5 com o voto de desempate da presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Olha, tem cidade do Piauí, falando agora das eleições, que vai ter maioria feminina na Câmara de Vereadores. A gente está falando de Uruçuí, não é, Elivaldo? Exatamente, Nádia. Uruçuí, no sul do estado, nós temos até aqui a imagem. Olha só. O prefeito, aliás, a prefeita Renata Coelho, Nádia, ela não foi reeleita. Então, a mulher perdeu a eleição executiva, tudo bem. Foi eleito o prefeito Dr. Wagner. Mas ele terá que administrar Uruçuí com a Câmara dominada por mulheres. 7 dos 11 parlamentares que formam a Câmara Municipal de Uruçuí são mulheres. Olha aí. Tânia Fianco foi reeleita, Patrícia Moreira reeleita. Já é uma Câmara forte com mulheres. Eliane Santana, Silton Miranda, Adriana Cavalcante, Stanley Carvalho, professora Berenice, Maurício do sindicato, Marcelo do sindicato. Marcelo do sindicato, melhor dizendo, Elaine Sá, Daniel Guimarães. Ou seja, já era uma bancada forte lá em Uruçuí. Aumentou, olha, eram 4 que já eram vereadoras, foram reeleitas, entraram mais 3. Então, agora são 7. Quase 70%, quase 70%. As mulheres estão mandando lá em Uruçuí, viu? Esse caso é raro, inclusive, acho que no país, no parlamento brasileiro, Uruçuí dá esse exemplo. As mulheres dominando o parlamento. E a gente já viu aqui no Notícia da Manhã a renovação da Câmara Municipal de Teresina, que chegou a quase 50%, Elivaldo. E o Elivaldo foi conhecer e conversar, naturalmente, um pouco mais com aqueles sobreviventes da eleição. Eles agradeceram votos e, principalmente, avaliaram esse momento
momento da política de Teresina em relação a essa renovação do parlamento da capital. Neste encontro informal de vereadores, parte dos sobreviventes da disputa eleitoral de domingo em Teresina. O segredo é o segredo da pessoa trabalhar. O trabalho, ele mostra quem as pessoas são. Quando a pessoa trabalha e é compromissada com o povo e com a verdade, a gente consegue chegar aos nossos objetivos. No meu caso, eu atribuo o trabalho, ter retornado ao grande trabalho que eu tenho realizado na cidade de Teresina. Continuaremos o mesmo trabalho focado em obras que o povo de Teresina quer a obra. O recado das urnas foi isso. Os vereadores que deixaram para trabalhar só abrir eleição não tiveram êxito. O vereador Valdemir Virgínio, agora no PRP, conseguiu o 3º mandato consecutivo na Câmara Municipal. Fato raro para quem começou na política como líder comunitário em associação de moradores. Graças a Deus a gente conseguiu a continuação do nosso mandato, iniciando em 2017, graças a Deus, o povo da nossa cidade. O presidente da Câmara, Luiz Lobão, também chega ao 3º mandato agradecendo votos, mas preocupado com as regras eleitorais. A gente fica sem ânimo para batalhar uma eleição, onde você consegue uma certa quantidade de votos, expressiva, e um candidato de um outro partido, de uma outra agremiação partidária que tem uma expressividade bem menor, ser consagrado eleito. Então, a gente tem que rever essa legislação. Quem conseguiu se segurar, e aí o vereador Luiz André falou uma coisa importante, né, que o vereador, e não só o vereador, mas o político, aquele que tem um cargo público, precisa dar atenção todo o tempo, não só de 4 em 4 anos. E resultado, né? Resultado para garantir exatamente a permanência da sua atividade política, seja no parlamento, seja no Poder Executivo. Olha, ontem teve reunião da bancada federal em Brasília discutindo as emendas que os estados podem apresentar ao orçamento da União. O orçamento começou a ser discutido, está aí os deputados piauienses reunidos, Elivaldo. Nádia, 8 deputados federais participaram da reunião e 2 senadores, Ciro Nogueira e Mano Ferrer. Só que houve um ponto que não existiu consenso. Discutiram as emendas impositivas, aquelas que o governo federal é obrigado a atender. 234 milhões de reais. A primeira emenda, tudo bem, consensual, para prolongamento, alargamento da duplicação das rodovias 316 e 343, as saídas de Teresina, num trecho maior do que as obras que estão em andamento. Agora, a segunda parte, houve até um princípio aí de discussão mais acalorada, porque parte da bancada defende a conclusão do Porto de Luiz Correia e outra parte que esse recurso seja destinado à agricultura familiar e à saúde. O Porto de Luiz Correia é uma obra considerada aí pelo caminho, pendente, sem solução no curto, até médio prazo, uma obra que se mostra inviável para a sua conclusão. É como se você estivesse jogando dinheiro ao mar. Por isso, parte da bancada entende que a prioridade deverá ser mesmo saúde e agricultura familiar. A definição deve acontecer num outro encontro, marcado para a próxima semana, sob a direção do deputado federal Assis Carvalho.